Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é o pastor Vanderlei Coutinho. Quero orar por você, sua casa e todos de sua família, mas antes eu gostaria de refletir na palavra de Deus com vocês aqui nesse dia abençoado por Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Faça seu pedido nos comentários, tá bom? Isso. Deixa seu joinha porque é muito importante para que a plataforma recomende o conteúdo para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bem breve, bem rápido, eu gostaria de refletir aqui com vocês na palavra do Senhor neste dia, no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso de número 42. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Prezados irmãos, prezadas irmãs, aqui o contexto aqui é interessante. Descreve esta passagem bíblica o momento em que Elias ora pela chuva após o confronto que ele tinha tido com os profetas de Baal no Monte Carmelo. E o texto aqui que nós lemos é riquíssimo sobre fé, sobre perseverança, oração e também esperança, porque o texto fala sobre fé, perseverança, oração e esperança. E é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de falar com vocês aqui. Bom, a chuva ela vai vir e aqui nós podemos aprender lições de fé no alto do Monte Carmelo. O contexto aqui é dramático, porque 3 anos e meio de seca sobre a nação de Israel. E Deus havia usado Elias para confrontar a idolatria e mostrar que só o Senhor é Deus. Agora era a hora da restauração. Isso começaria com chuva. E neste momento vemos um homem que, mesmo após uma grande vitória, se curva em oração. Tem gente que, diante de grandes vitórias, ele deixa de orar. Quando ele recebe muitas vitórias, ele deixa de ir à igreja. Sabe, a pessoa relaxa, né? Eu conheço muita gente que andava a pé, né? E, Deus, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Só foi Deus dar um carro para aquela pessoa que ela vai para tudo quanto é lugar, menos a casa de Deus. Ela viaja, ela tira férias. Pastor, mas não pode? Pode sim, tirar férias com a família, passear com a família. Pode sim, mas não pode esquecer de buscar a Deus. Sabe, na guerra, na batalha, estava buscando. Aí depois da vitória, deixa de orar. Tem muitos crentes, muitos irmãos que param de orar. Se eu me deixar levar, eu deixo de orar, gente. Sabe,
E eu falo assim que, se eu estou falando assim que eu aqui, eu sei que tem gente mais velha do que eu de crente, que serve a Deus aqui há mais de 40 anos, 50 anos, tem pessoas aqui, mas tanto eu quanto essas pessoas também, elas escuta uma coisa aqui, se elas deixarem se levar, elas deixam de orar. Ué. Na bonança elas param de orar, na prosperidade elas param de orar, elas param de buscar. Mas olha que algo interessante. Elias aqui, nós vamos ver ele, após uma grande vitória, ele vai se curvar em oração diante do Senhor. Amém? Irmãos, precisamos orar, nunca deixarmos de orar. Então, depois aqui da vitória, vem o quebrantamento, ele se curva e ele ora ao Senhor. Após um triunfo, derrota dos profetas de Baal e de Azera, Elias não se exalta, não fica batendo no peito, olha o que eu fiz. Ele ora. A sua postura aqui é uma postura de humildade total, rosto entre os joelhos. Irmãos, vitória aqui, após essa vitória, aqui uma humildade total do profeta. Ele não deixou subir para a cabeça. Por exemplo, muitas pessoas aqui já receberam milagres através deste canal, através das orações que aqui realizamos neste canal, e muitas pessoas contam, pastor, tem gente que fala assim, o senhor revelou. Eu não revelei nada. Quem revela é Deus. O senhor falou, eu não falei nada. Eu transmiti um recado, eu transmiti uma fala de Deus, aí Deus fez. Só que toda a honra, toda a glória continua sendo dele. Amém? Eu não fiz nada. É por isso que sempre eu digo, após um grande testemunho contado aqui, honras e glórias ao Senhor Jesus por mais um testemunho, por mais um grande milagre, por mais uma grande bênção. Por quê? Porque toda a honra, toda a glória seja dado a Ele. Tem gente que bate no peito e fala assim, eu fiz, eu só não sei o quê. Você não é nada. É Deus que é tudo. E olha, Elias, depois de confrontar os profetas de Baal, vencer aqueles profetas, vencer a idolatria, vencer aquele tempo terrível, olha ele de joelho orando. Ele estava orando, estava buscando a Deus, tinha costume de orar. Jesus, ele passou a maior parte do seu ministério orando. Ele orava antes das concentrações, ele orava durante e orava depois. E você vai ver Jesus inúmeras vezes saindo para orar à parte. Pregador, eu sei que tem pregadores aqui, tem irmãs aqui que pregam a palavra. Ei, que louva a Deus. Ore. Você tem que orar. Reservar o tempo para a oração. Tirar o tempo para orar só. Tem que orar, é preciso orar. Eu preciso orar sempre depois de um culto, depois de uma concentração, eu preciso orar. Eu tenho que orar antes, durante e orar depois. Amém? Principalmente depois, né? Nós precisamos orar. Então os maiores milagres, eles nascem, sabe de quê? De uma oração silenciosa. Após ali uma batalha ruidosa, alguém ali está orando. Então, depois da vitória, precisamos se render ao Senhor. Aí eu te pergunto, você tem se rendido em oração? Ou você tem relaxado na fé? Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Amém? Muito cuidado. Não relaxe na oração. Ore a Deus.
Amém? Tem gente que na prova está caminhando, na vitória ele deixa de caminhar. Amém? Cuidado, muito cuidado. Bom, no versículo 43 ele vai dizer ao seu moço: agora, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Aqui a fé perseverante. Elias ora, mas não vê nada acontecer imediatamente. Quem aqui já aconteceu com você de orar e não ver as coisas acontecerem imediatamente após a sua oração? Hã? Hã? E ele vai enviar aqui o servo 7 vezes. E 6 vezes não há resposta visível. 6 vezes que o servo vai, não vê nenhuma resposta visível, não vê nada. Amém? A verdadeira fé, ela continua crendo mesmo quando os céus ainda parecem fechados. Esta é a verdadeira fé. É você olhar e dizer: eu tenho fé que essa história vai mudar. Eu acredito que esse momento ruim, essa fase ruim da minha vida, ela vai passar. Eu acredito que Deus pode reverter esta fase ruim da minha vida. Então a fé verdadeira, ela continua crendo, mesmo quando os céus ainda parecem fechados. Você está disposto a subir o monte 7 vezes, mesmo ouvindo não há nada? E você está ali de joelhos dobrados, perseverando? Isto é perseverança. Ele perseverou nas 6 primeiras, na 7ª, ele alcançou a vitória. Então aqui fala de perseverança. A fé perseverante, ela insiste mesmo quando não vê resultados. Se você não está perseverando porque não está vendo resultado, significa que você não tem uma fé verdadeira. Amém? Outra questão, no versículo 44, era a 7ª vez, aí o servo foi e ele vai dizer: olha, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem que sobe do mar. Aqui nós vamos ver a resposta de Deus começando aqui pequena, quase imperceptível. Aqui a resposta de Deus. Elias enxerga profeticamente aquela nuvem. Para o profeta Elias era o começo da resposta total. Para o moço, né, talvez não significava nada. Uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, não é nada, mas para Elias era o começo da resposta total. Tem pessoas aqui que estão vendo um pequeno sinal, estão vendo algo pequeno, mas olha, eu convido você a enxergar profeticamente como o profeta Elias. Enxergue esta situação que você está vendo. Ah, mas está pequeno isso aqui. Parece que as vitórias são pequenininhas. Escute aqui. Enxergue esta vitória como o começo da resposta total de sua oração. Quem ora com fé aprende, irmãos, a reconhecer os sinais pequenos como prova da fidelidade de Deus. Sinais pequenos como prova da fidelidade do nosso Deus. Você valoriza os sinais pequenos de que Deus está agindo? Você valoriza? Ou você está esperando o milagre completo para você adorar? Adora agora porque, pastor, um primeiro passo aqui, mas é pequenininho. Comemore as pequenas vitórias.
Nós estamos numa geração que só consegue comemorar as grandes vitórias, não consegue comemorar as pequenas vitórias. Meu Deus do céu! Olha para uma pessoa que está fazendo fisioterapia, que ela retoma ali os movimentos dos braços, das mãos, dos dedos. Às vezes é um dedinho que mexeu ali, que ela conseguiu mexer ali na fisioterapia. Para aquela pessoa é uma grande conquista. E você, Deus começa agindo. Mas foi uma portinha que ele abriu. Comemora! Porque tem gente que nem uma portinha se abriu para ela. E ela adora a Deus, hein? E você? Então, nós precisamos valorizar os sinais pequenos de que Deus está agindo. Nós não podemos querer comemorar só apenas com o milagre completo. No versículo de número 45, a parte B do versículo, a Bíblia diz que Elias fala: sobe, diz e Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Ou seja, não te detém. Elias reage com fé. Ainda só ali havia uma nuvem, mas ele já age como se a chuva fosse cair com força. Então ele sabia que quando Deus começa, Deus ele completa. Ei, Deus começou, ele vai completar. Deus começou, vai completar aquilo que ele começou. Fé é agir como se a promessa já fosse realidade. Eu vou repetir, fé é agir como se a promessa já fosse realidade, porque para Deus já é. Então Elias age como se já fosse realidade. Você tem se preparado para alcançar o que Deus prometeu? Mesmo que ainda só veja uma pequena nuvem? Então aqui nós aprendemos nessa passagem bíblica, já vou orar com vocês, sobre a verdadeira fé que ora mesmo depois de uma grande vitória, a perseverança mesmo sem evidências imediatas, também valorizar os pequenos começos, agir com expectativa diante da promessa de Deus. Amém? E quando nós agirmos desta forma, a chuva virá sobre a nossa vida. E chuva, nós falamos sempre de chuva de bênção, né? Virá sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Neste momento, nós vamos falar com Deus nesta hora. Eu não sei como você está aqui, eu não sei há quanto tempo você espera uma resposta da parte de Deus, mas persevere na oração. Amém? Persevere na oração, tá bom? Persevere no clamor a Deus, o nosso Pai. Oremos a Deus, o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque tu é o reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Senhor Deus, tu és o Deus que ouve as orações, o Deus que envia chuva sobre a terra seca, o Deus que responde não apenas com fogo, mas também com águas de restauração. Hoje me coloco diante de ti
como Elias naquele Monte Carmelo. Elias ali, Senhor, entrou em oração na tua presença, reconhecendo que o poder não estava nele, como o poder não está em nós, mas o poder está em ti, que governa céus e conhece os tempos certos. Pai, nós confessamos que muitas vezes oramos e não vemos nada. Às vezes clamamos e não enxergamos nada, Senhor. Olhamos para o horizonte e parece não haver nuvem alguma, Senhor. Mas hoje nós decidimos continuar subindo, continuar orando, continuar crendo, porque eu sei que tu és fiel. A tua palavra, ainda que a resposta parece demorada, tu és fiel. Dai-nos, ó Deus, a perseverança do profeta Elias, a visão para enxergar a pequena nuvem como um grande sinal e a fé para nos mover antes mesmo da chuva cair, Senhor. Ajuda-nos a não desanimar quando a resposta não vem de imediato e a não desprezar os pequenos começos, porque tu costumas começar o grande no silêncio do pequeno. Oh, meu Deus, que minha oração, que a oração do teu povo seja uma oração insistente, uma oração humilde, perseverante e cheia de expectativa, que mesmo diante do nada, nós continuaremos crendo no tudo que virá, mesmo diante do nada, eu continuo crendo no tudo que vai chegar, Senhor, na vida, na casa, na família. Meu Deus e meu Pai, eu creio no poder da oração e da sua palavra, Senhor. Eu abençoo agora a todos os internautas que aqui estão, os que estavam aguardando por este momento de fé e de esperança. Pai, eu repreendo tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, que haja, meu Pai, o mover do teu Espírito Santo, ó Pai, sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Pai, meu Deus, e quando esta chuva vier, digo chuva de bênçãos vier, porque eu creio que virá. Ela não apenas, ó Deus, vai molhar uma parte das nossas vidas, mas vai lavar também a nossa alma, vai renovar a alegria de ver a tua fidelidade mais uma vez. Meu Deus, tu és fiel, nós cantamos que tu és fiel, e o Senhor sabe das batalhas e pelejas de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Meu Deus, que haja vitória total e completa, para que seu nome seja engrandecido, glorificado este lar, e joga por terra tudo aquilo que não provém de ti. Deus, eu abençoo
e eu entrego todos os pedidos nas tuas mãos, a todos que estão aqui na hora, ó Deus, do almoço, que haja livramento e proteção, não apenas na vida deles, mas na casa, na família de cada um dos teus filhos e filhas. Eu repreendo tudo aquilo que não provém do Senhor e eu declaro vitória, eu declaro a bênção do Senhor. Pai, nos utiliza logo mais à noite ali em João Neiva. Utiliza, ó Deus, a minha vida e todos os homens e mulheres de Deus que estarão logo mais conosco ali em nossa igreja. Utiliza os irmãos que estarão aqui em Colatina, ó Deus, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Que haja vitória total e completa através da oração. Ó Deus, nós abençoamos e declaramos vitória total e completa para que seu nome seja glorificado. Deus, nós abençoamos nesta hora a vida, a casa, a família. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, também todos os patrocinadores deste canal que ofertam, que até fazem votos aqui para com este canal. Eu abençoo e eu declaro vitória sobre a vida de cada uma destas pessoas. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare aí. Isso, glória a Deus, glória a Jesus. Quantas pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que deixaram de perseverar, não perseveram mais. Pessoas que, por não ver a resposta de imediato, estas pessoas, elas se deixaram levar pelo desânimo. Quantas pessoas aqui? Ei, você precisa retomar a oração. Tem resposta? Você pode pedir para que alguém ore por você? Pode. Pode pedir para que alguém te ajude em oração? Pode. Mas você não pode ficar dependente apenas da oração desta pessoa. Você precisa orar também. Porque tem resposta de Deus para você receber. Deus, ele quer ouvir a sua voz. Aí você não ora, aí você não persevera, não é? Tempo para ficar com o telefone nas mãos você tem, não é? O tempo inteiro. Agora, para orar, não tem tempo para orar. Para ler a Bíblia, muito menos, não é? Mas é necessário. Então, persevere na fidelidade. Sabe como Zacarias alcançou, e Zacarias e Isabel alcançaram a bênção do impossível na vida deles? Continuando sendo justo, fiel, temente a Deus. Um caráter ilibado. E outra coisa, uma vida de oração, de propósito. Eles perseveraram. E foi na perseverança que a vitória chegou. Teve um outro casal na Bíblia, na verdade, eles não eram casados, né? Mas na Bíblia Sagrada, tanto era viúva a Ana e também Simeão. Eles aguardavam, sabe o quê? Aguardavam o cumprimento da promessa do nascimento do Filho de Deus. Eles aguardavam esta bênção. E sabe o que aconteceu? Eles perseveraram no templo. Imagina se eles não estivessem na igreja, no templo. Eles não tinham segurado Jesus nos braços. Então, pode orar na Bíblia. Está lá no livro de Lucas. Amém? Até nos braços seguraram. Simeão segurou. Então,
o menino Jesus. Agora, perseverava no templo. E a profetisa Ana, se não me falha a memória, a profetisa Ana também estava no templo. Já idosa, mas estava lá. E viu a promessa se cumprir. Sabe quem vê a promessa se cumprir? Quem persevera. Aquele que não persevera não alcança, gente. É preciso perseverança. Estou com fé hoje, amanhã fé de novo. Depois, fé de novo. Fé, 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 fé. Sempre na fé. Amém? Na fé, até o cumprimento. Aí, depois que cumpriu, continua na oração. Depois da grande vitória, continua orando como Elias. Tem gente aqui que você desistiu. E é por isso que você não alcançou a vitória. Você está colocando a culpa nos outros. Mas o culpado é tu. Então precisa, tá, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. Presta atenção aqui. Tem aqui entre nós. A mensagem de hoje foi revelada. Foi uma revelação forte aqui, essa mensagem. Ó, tem gente aqui que você não está valorizando os pequenos começos. E quem não valoriza os pequenos começos não consegue chegar no final. Amém? Na grande vitória final, não consegue. Porque não valoriza os pequenos. Você desfaz, nem agradece a Deus. Então, tome cuidado, tá bom? Deus abençoe. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu volto às 22 horas no canal. E atenção, João Neiva, estarei com vocês logo mais, em nome de Jesus, tá bom? Estamos numa correria danada hoje, igreja, mexendo com energia, mexendo com isso aqui. Mas logo mais à noite estarei em João Neiva e em nossa igreja teremos o culto a partir das 19 horas. Nós temos um culto de oração aqui em Colatina e em João Neiva estaremos com vocês na noite de terça profética, tá bom? Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.